Eu resolvi experimentar fazer um tipo diferente de vídeo e vamos ver se vocês gostam, se comentam. Se fizer sucesso, eu vou fazer outros vídeos desse tipo. O que acontece? Alguns meses atrás eu me tornei assinante do Google Gemini, ou falo Google Gemini, não sei. E desde então, como eu sou muito curioso, eu tenho conversado com a IA para tirar dúvidas e aprender uma série de coisas. Então a ideia do vídeo é mais ou menos essa. Nesse primeiro vídeo aqui, eu vou mostrar uma conversa que eu tive com ela hoje sobre a respeito da configuração da minha TV, né? A minha TV, que é uma Samsung Kennedy, e o nome completo é difícil. Eu vou mostrar a conversa que eu tive aqui. Eu tenho que fazer o login no Google Gemini e aí buscar a conversa. A gente está com esse barulho de ventilador porque está calor aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, olha só, na lista de conversas eu busco essa aqui, que foi... Eu estava conversando sobre um jogo, o Resident Evil, eu estou pensando em comprar, mas não agora. Então, eu vou pegar o início da conversa. O nome é esse doido aí, Samsung Neo QLED Q90B. Aí a IA explicou que é uma das melhores TVs, tem brilho intenso, perere parará. Para o seu caso específico, tenho 95% de certeza de que a melhor escolha é jogar em 4K nativo, 3140 por 2160 na proporção 16:9. Esse negócio de 95% de certeza é que eu configurei a IA para sempre me dizer quanto de certeza ela tem naquela resposta, porque eu não quero ser enganado, entendeu? É que eu falei para ela que eu prefiro jogar na proporção 21:9, como se fosse um monitor ultra-wide, só que é na minha TV, que é 16:9. Acontece que ela tem essa modalidade. Eu posso configurar 21:9 e ela se comporta como um monitor ultra-wide. Ah, mas aí você vai ver barras pretas em cima e embaixo. Bom, teve um certo momento que ela escreveu assim: certifique-se de ativar o modo jogo e o HGIG nas configurações HDR da TV. Já verificou se o cabo HDMI é 2.1? Já, isso eu tenho certeza que é. Aí eu perguntei, né? Eu não conheço esse HGIG. Aí a resposta dela: o HGIG, HDR Game Interest Group, é uma daquelas siglas técnicas que parecem complicadas, mas para quem tem uma Samsung Q90 e uma RTX série 50 é o pulo do gato para a imagem perfeita. Aí continuou: o HGIG, o que é isso? Basicamente é um acordo entre a TV e o seu PC para que eles não briguem para decidir como a imagem HDR deve aparecer. Aí explicou como ativar o HGIG na minha TV Samsung. E depois de ativar na minha TV, eu ainda teria que dizer ao Windows, e através do aplicativo Windows HDR Calibration, que eu nunca usei na minha vida. Aí eu mandei essa foto aqui, fiz uma captura de tela. Expliquei, ó, minha TV é uma Samsung 43 polegadas, Neo QLED 4K. Eu gosto de jogar nessa configuração, 21:9. Mas parece que você falou que eu perco alguma qualidade. Aí, para resumir, não, eu não quis dizer que você perde qualidade, mas você desperdiça pixels, porque fica a barra preta em cima, a barra preta embaixo. Mas aí a coisa que me chamou a atenção foi uma observação que a IA fez olhando a minha captura de tela. Está aqui, ó. Notei algo na sua captura de tela que pode estar limitando a sua experiência. Taxa de atualização variável sem suporte. Hã? A sua Samsung QN90B suporta VRR, G-Sync, FreeSync, que elimina aqueles cortes na imagem, o tearing, e deixa o jogo muito mais fluido. Se o Windows diz que não há suporte, pode ser que o modo jogo não esteja ativado na TV, o que não é verdade, o modo jogo estava ativado. O Input Signal Plus, e aí fala um montão de coisa. Ah, e também diz, você precisa ativar o G-Sync no painel de controle da NVIDIA. Aí eu mostrei a foto, que realmente não estava ativado. Aí o comentário da IA: as suas fotos mataram a charada. Já sei exatamente porque o Windows está dizendo sem suporte para a taxa de atualização variável. Eu simplesmente tive que marcar a caixa.
ativar configurações do modelo de monitor selecionado. Tudo bem, marquei aquela linha e a partir daí o G-Sync estava funcionando, já que tem HDMI 2.1 e eu estava usando um cabo HDMI 2.1 também. Mas aí, nas capturas de tela, a IA identificou um outro problema, cara, que eu não estava sabendo de nada disso, olha só. Pico de brilho 800 nits. O Windows está detectando apenas 800 nits. A sua TV é capaz de chegar a quase o dobro disso, cerca de 1500 nits em HDR. Você precisa usar o Windows HDR Calibration com o HGIG ligado para o Windows parar de limitar o brilho da sua TV em 800. Aí eu mandei uma foto, né, para confirmar que eu fiz a alteração, como é que o Windows está enxergando a coisa agora. E aí ela escreveu lá: não se preocupe com o aviso, não há suporte para a taxa de atualização dinâmica, que aparece no final da lista. Essa é uma função voltada para a economia de energia em notebooks. O que realmente importa para a fluidez dos seus jogos é a taxa de atualização variável que já está ativa. Aí eu perguntei, né? Em qual foto você viu que a taxa de atualização variável já está ativa? E aí ela escreveu, cara, eu vi essa informação na sua terceira imagem, o arquivo captura de tela tal. Nessa foto logo abaixo de modo de sinal ativo, o Windows mudou o status de taxa de atualização variável para com suporte pelo driver. Eu fui conferir a imagem, realmente estava lá. Aí depois eu mandei, vê essas fotos aqui? Não encontrei o HGIG. Como é que eu fiz isso? Eu peguei o celular, enquanto eu mexia no controle remoto da TV Samsung, né, eu ia para o menu de configurações da TV e ia batendo foto com o celular. E essas fotos depois, aí o que acontece? Aí nesse momento a conversa com a IA, com o Gemini, eu continuei no meu celular, porque aí era mais fácil, né? Pega as fotos que eu tirei com a câmera do celular e rapidamente eu jogo lá na conversa com o Gemini. Aí ela falou, pelas fotos que você enviou, já entendi por que não está encontrando. Você está procurando no menu de imagem, mas a sua Samsung, essa configuração específica fica em um lugar diferente, no menu de conexão. Pô, como é que eu ia saber isso? E ao invés de procurar no menu imagem, eu tinha que procurar configurações de HDR de modo jogo no menu conexão. Desço até o ícone conexão, configurações de modo jogo, configuração de HDR do jogo. Lá dentro eu vou ver o HGIG. E eu estava pensando assim, eu duvido que eu vou encontrar esse tal HGIG. Eu não me lembro de ter lido isso nunca no menu de configuração da minha TV, cara. Mas vamos ver, eu vou lá. Mas aí o Gemini aproveitou para me falar de outras coisas. Eu vi na sua foto que o otimizador de contraste está em alto. Quando você ativar o HGIG, o ideal é deixar o otimizador de contraste em desativado, para que a TV não tente corrigir o que o jogo já está mandando de forma correta. Então, quer dizer, eu estava procurando resolver uma coisa, mas aí já tinha que mexer em outra coisa no meio do caminho, é tipo isso. E o modo inteligente aparece como ativado. Para jogar com latência mais baixa e sem processamentos que alteram a cor original, recomendo desativar. Ou seja, tem que desmarcar o modo inteligente. Aí eu mandei aqui, mandei 3 fotos lá, vê as fotos. Aí finalmente admitiu, você chegou no lugar certo, mas na sua Samsung, com o menu em português, o HGIG não aparece. Não aparece com esse nome. Ele foi traduzido como jogo HDR. Bem diferente, né? O que fazer? Como ele já está com a bolinha azul ativado, não precisa mexer nele. Mas aí ele viu um outro problema. Na foto número tal, que você abriu as opções dessa configuração, para que o seu PC tenha controle total sobre a imagem sem a TV tentar corrigir as cores, mude de básico para desativado. Isso garante que o HDR seja o mais puro possível. Dá para perceber quanta coisa eu estava usando a TV como monitor do meu PC. E vou te contar, estava usando bem, não tinha, digamos, maiores problemas. Porém, eu sou muito curioso. O que acontece é que a IA parece que ela me ajuda a perceber que eu não estou usando todo o potencial. Eu não estou sabendo de todos os recursos que existem. E eu quero aprender todos os recursos.
Por isso que eu vou insistindo nisso. Aí ele falou lá, agora que a TV está configurada corretamente, com o jogo HDR ligado, HDR10+, gaming desligado, o Windows finalmente vai conseguir enxergar o brilho real da sua tela. No PC, abra o menu iniciar e digite Windows HDR Calibration. Eu tive que baixar da Story porque realmente eu não tinha esse app ainda. Essa história aí de baixar é porque a IA viu nas configurações do meu Windows que o pico de brilho estava em 800 nits e ela falou, não, mas esse teu modelo de TV ele aceita muito mais que isso, então vamos conseguir isso. E pelo jeito é pelo Windows HDR Calibration. Então vamos ver o que aconteceu. Aí eu mandei para ela uma captura de tela e escrevi lá, o que eu faço aqui? Vê a foto. Clique na introdução, isso vai iniciar os testes visuais. Aí na tela 1, luminância mínima, você verá um padrão cinza. Arraste o controle para a esquerda até que o padrão fique totalmente preto. Tela 2, luminância máxima. Arraste o controle para a direita até que o símbolo no centro desapareça completamente e o quadrado fique todo branco. Para a sua TV, o valor ideal deve ficar em torno de 1500 nits. Caramba, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então vamos lá. Aí como é que eu lidei com essa história? Ainda tinha uma tela 3. Tela 3, luminância máxima de quadro inteiro. Repito o processo da tela anterior, arrastando para a direita até o símbolo sumir. E eu teria ainda uma outra tela, tela 4, saturação de cores. É muita informação, eu não sei lidar com isso dessa maneira. Então fui passo a passo com a IA. Mandei essa foto para ela. Aí uma coisa que aconteceu, que eu até escrevi, foi o seguinte. Eu queria mandar uma foto de como eu estava vendo a tela, né? Então usei a câmera do meu celular. Aí escrevi para ela. Interessante, parece que quando meu olho não vê mais a tal cruz, tem uma cruz na tela, a câmera do celular ainda consegue ver a cruz. Aí veio toda aquela explicação, né? Essa é uma observação excelente, muito comum, porque a IA está um pouco programada para puxar o teu saco, entendeu? Eu até coloquei no contexto, nas configurações dela, algo tipo assim, não puxa o saco, fala sempre a verdade técnica, me dá até o percentual de certeza que você tem sobre o assunto, mas enfim. Por que a câmera vê o que você não vê? Sensibilidade do sensor. As câmeras do smartphone moderno, como o seu, são projetadas para enxergar no escuro, entre aspas. Elas aumentam a exposição, a sensibilidade, o ISO automaticamente para o celular tenta corrigir a imagem para que você veja detalhes nas sombras da foto, enquanto seu cérebro, em um ambiente com alguma luz residual, simplesmente ignora esse nível baixíssimo de brilho. Bom, como você deve calibrar? Ela escreveu uma coisa que eu acho óbvia, né? Como sou eu que vou usar? Como sou eu que vou jogar? Não é o celular que vai usar. Então, ela escreveu, você deve confiar no seu olho, não na câmera. Bom, aí eu achei que eu não deveria colocar a régua na esquerda em 0. Eu achei que deveria ser 0.0850, porque eu estava raciocinando da seguinte maneira. Eu consigo ainda ver um pouquinho da cruz quando está nessa posição. Quando está em 0, eu não vejo mais a cruz. Quando eu fui para a próxima tela, que é quando aparece uma tela branca também com uma cruz, aí eu expliquei, olha, se eu levar essa régua toda para a direita, o máximo é 2800. Agora, eu ainda consigo distinguir a cruz na tela branca quando está em 1850. Nessa situação, o marcador fica um pouquinho acima do meio da régua. Isso é excelente. Olha, eu acho que eu não falei, mas eu estou usando a IA no modo raciocínio. Vou até mostrar aqui, ó. Se eu clicar aqui, ela me dá 3 opções, tá vendo? Modo rápido, modo raciocínio e o modo Pro. O modo Pro eu tenho utilizado quando eu tenho dúvidas de programação. E o modo rápido não tem tanta precisão, o modo recomendado é o modo raciocínio. Ela achou que eu ter chegado em 1850 nits era excelente, mais do que ela esperava, mais que os 1500. Foi aí que eu me confundi um pouco, porque estava assim, continue movendo para a direita, arraste o marcador a partir dos 1850 nits, clique a clique até que a cruz desapareça completamente e o quadrado vire um bloco branco sólido e uniforme. Opa, então eu estava confuso. Mas espera, não entendi. Na tela anterior, então era para eu levar tudo para a esquerda até que a cruz desaparecesse?
ou o ponto que eu devo escolher é o ponto em que eu ainda consigo ver a cruz. Olha aqui, educação. Peço desculpas se a minha explicação anterior não foi clara o suficiente. Vou ser bem direto para não restar dúvidas. O objetivo em todas as telas desse aplicativo é exatamente o mesmo: fazer a cruz desaparecer. Na tela de luminância mínima, pretos, a regra: arraste para a esquerda até que a cruz suma totalmente no preto. E na tela de luminância máxima, brancos, arraste para a direita até que a cruz suma totalmente no branco. Confie no ponto onde a cruz some, o zero. Para sumir de verdade no branco foi 2060. É um resultado espetacular. Isso confirma que a sua TV é um canhão de brilho e está acima da média. Aí ele falou que para finalizar a calibração, na próxima tela, que era a luminância máxima de quadro inteiro, eu tinha que repetir o processo, levar a régua toda para a direita para chegar nos mesmos 2060 nits. A cruz sumia lá, como eles pedem na tela. E depois teve uma outra tela que ele chamou de saturação de cores. Na última tela você verá uma imagem comparativa. Como você tem um painel, né, o QLED, que já tem cores muito vivas, recomendo deixar no zero ou aumentar no máximo até 10 ou 20. Bom, eu acabei botando no valor 20, que foi o máximo recomendado por ele, porque eu gosto da cor um pouco mais brilhante, um pouco mais viva. Aí, sinceramente, cara, eu fiz uma captura de tela e botei lá, aí eu perguntei para ele. Eu deixei em 20. Você sinceramente percebe alguma diferença aí? Cara, me deu umas explicações lá, brilho nos highlights, ponto de luz, explicou também contraste, profundidade. Veja isso, repare aquilo, vibração das cores, o 20 que você escolheu. Sinceramente, eu não vi tanta diferença não, mas tudo bem. Apesar de eu não ter encontrado muita diferença, eu finalizei assim, concluí e fiquei com aquela certeza de que pelo menos eu estou aproveitando o máximo que eu posso. Aí mandei a captura de tela de como é que o Windows estava enxergando agora. E ele reparou que o pico de brilho foi de 800 nits para 2600 nits. E o VRR G-Sync, que antes estava marcado com suporte pelo driver, agora dizia com suporte entre 49 Hz e 144 Hz. Aí escreveu: e por que isso é uma vitória? Pico de brilho de 2600 nits. O Windows agora permite que seu painel mini LED use toda a sua força em explosões, luzes, lanternas e reflexos no Resident Evil, que é o jogo que a gente estava tratando, sem achatar a imagem como estava fazendo. E o VRR 49 Hz até 144 Hz mudou de simples suporte por driver para o alcance real da sua TV. Isso confirma que o G-Sync está funcionando perfeitamente, eliminando qualquer quebra de imagem e garantindo fluidez total. Bom, isso foi um exemplo de como eu estou usando o Google Gemini para aprender coisas novas, testar configurações, dúvidas técnicas, etc. Se alguém gostou desse vídeo aí, então, por favor, se alguém gostou desse vídeo aí, marca o gostei, comenta. Se eu perceber que esse tipo de vídeo agrada, eu faço outro, porque existem muitas conversas, consultas, dúvidas técnicas que eu faço com o Google Gemini, e aí de repente se alguém gostou desse vídeo aí, marca o gostei, comenta. Existem várias outras conversas que eu faço com o Google Gemini, dúvidas técnicas, curiosidades, então eu posso vir a postar algum outro vídeo sobre esse tipo. Posso postar algum outro vídeo aí sobre esse tipo de assunto, né? Coisas que eu... Se alguém gostou desse vídeo, marca o gostei, comenta.
Existem várias outras conversas técnicas que eu faço com o Google Gemini, posso postar outros vídeos. Tchau, então. Se alguém gostou desse vídeo aí, marca aí o gostei, comenta. Eu tenho outras conversas técnicas no Gemini que eu posso até postar outros vídeos. Então, tchau.